Boa tarde, gente. Meu nome é Cristiano Madeira. Eu vou falar um pouco sobre Java Android. Um pouco de Python aí, vou falar sobre Java. Vou falar um pouco sobre como funciona o gerenciamento de memória no Android e dar algumas dicas, algumas boas práticas e mostrar alguns exemplos. Meu nome é Cristiano Madeira. Eu comecei a trabalhar com Android faz 3 anos, na empresa Sol. Como eu entrei lá como front-end e depois tive a oportunidade de passar por equipe de desenvolvimento mobile. Eles inclusive estão com vagas para desenvolvimento mobile, quem interessar, uma empresa muito boa para aprender e ter um produto bacana. Lá eu contribuí para o desenvolvimento do aplicativo Android do Letras do PR, quem conhece de música sabe o Ciclo Club e o Pocket MP3. Mais ou menos 9 meses atrás eu larguei a empresa para abrir uma startup com mais 2 sócios, uma startup chamada Glean, que é um marketplace de serviços de beleza. Há mais ou menos 1 mês atrás nós fomos absorvidos por um grande grupo chamado Rocket Internet e eu virei funcionário dessa empresa e mudei para São Paulo. E minha experiência com Android nos 3 anos que eu trabalho, eu aprendi bastante com a startup, fazendo web Android, sempre dar com coisas. Aqui são os meus contatos, depois eu vou disponibilizar código, essas coisas, e vou postar o link lá no Meetup. Vamos lá. Quem aqui já desenvolve com Android ou tem um app na loja, trabalha legal. Vocês já devem conhecer esse cara aqui então. Olha o Bruno. Quem já encontrou esse cara aí? Ele é bastante chato. E principalmente no Android, quem craqueia aí bug do seu app na Google Play deve ter encontrado bastante esse problema e não conseguiu resolver, talvez. Então eu vou falar um pouco sobre falar um pouco sobre como o Android gerencia a memória, como o Java também gerencia a memória. Como vocês já devem saber, dispositivos móveis são dispositivos altamente restritos em memória, em processamento, em bateria, em vários recursos. Então, qualquer desenvolvimento para esse dispositivo, você não pode estar desenvolvendo qualquer coisa, você tem que ter consciência do uso de memória, do quanto está gastando, e também de uso de rede e várias coisas desse tipo. O Android não oferece área de suave com a memória. Então toda a paginação de memória é feita dentro da própria memória RAM, o que deixa mais rápido, mas limita bastante o gerenciamento de memória. Exceto em alguns raros casos, quando o sistema precisa muito, ele usa um pouco do HD, do cartão, para fazer o swap, bem raro. Cada app tem seu limite, então seu dispositivo, meu gasto tem 4 GB de memória, mas a sua app não vai usar isso tudo. O sistema dá um limite de memória para cada app que roda. Então, a gente tem que paciência mesmo. Os apps são organizados na memória com o algoritmo RMU. Então, quando você abre vários apps, você fica naquele quadradinho lá e você vê aquela lista dos últimos apps, ele mantém os mais recentes
O LRU é um algoritmo que mantém os mais recentes ativos. Então, os apps mais recentes vão ficar na memória, você vai abrir, vai estar rodando, mas se você for ver que você for naquele mais anterior, talvez ele vai recarregar as activos todas de novo, e os mais anteriores ainda ele mata. Então, ele vai matando de acordo com o uso dos apps. Fala um pouco do mais baixo nível, o Java, a VM do termo de verdade do Android, ele usa um algoritmo que chama copy on write, tal, e como a memória é bem restrita, não seria viável ele carregar todo o framework do Android, do Java, para cada app. Então, imagina que para cada app ele copiava todo o framework para cada processo do app e ia consumir memória bem rápido. Vou falar um pouco sobre isso, uma imagem bem legal que eu achei do livro Android Embedded, no ano passado, que é o fluxo desde o que você liga o telefone até abrir um app. Então tem várias coisas, eu vou falar um pouco. O CPU, ele chama o bootloader, ele inicializa a RAM, ele inicializa a RAM, inicializa o disco, download do kernel, faz os processos básicos. Aí aqui depois você dá o download no kernel, carrega os drivers, mostra o file system e dá o que chama o init, o processo init. Aqui ele tenta fazer var, mostra o file system, permissões, fazendo os processos todos do Linux. Aqui ele vem arquivos Linux, são os serviços do sistema. E tem vários aqui, debug, tem o ODB que a gente usa para debugar, tem Gitro, que é o gerenciador de chaves, tem vários serviços. E tem o Web Process, que é o serviço responsável por inicializar os apps. Então, quando ele chama esse serviço, ele inicializa a VM, que é a Dalvik, e chama esse processo aqui chamado Zygote, que ele é o processo pai de todos os apps. Então, como ele funciona? Para cada app que você inicializa, esse processo ele inicializa todos os frameworks necessários para carregar os apps. E para cada app que você inicializa, ele faz um fork desse processo para cada app. Então, você fazendo um fork desse processo, ele tem a referência para todo o framework. Então, cada processo que fazer o fork desse processo vai ter a referência do mesmo framework. Então, ele não vai copiar tudo vai carregar na memória. Aqui, esse processo chama System Server, ele faz um for each em todos os serviços que você cadastrou lá no bootloader, no Android, no CF mesmo que você rodou, e inicia ele. Aqui ele inicializa o Active Manager, que é o gerenciador de arquivos, e quando você inicializa a primeira vez, ele faz registra um handler para cada app que está no launcher. Então, cada app que clicar no launcher, ele vai seguir esse processo vermelho aqui. Clicou, ele vai dar Start Activity, ele vai lá no Zygote e o Zygote faz o fork. E lá dentro de cada ele tem um processo do app. Aí dessa forma fica bem mais, a performance fica bem mais melhor e não gasta a memória toda, que já é bastante limitado. O que tiver stack? Muita gente já ouviu falar de stack, não sei se funciona mais ou menos, o que é isso. O heap stack são áreas da memória RAM. Cada uma, o heap stack é uma área em forma de pilha. Então, ele é usado, o stack é usado para registrar valores primitivos. Então, se tem lá o método int igual a 1, ele vai ficar registrado no stack. E ele guarda a referência para os objetos que estão no heap. O heap é uma área de memória que é maior do que o stack, bem maior, porque é ela que guarda os objetos mesmo em si do Java, e o garbage collector age sobre esse cara aqui. O heap tem acesso global, o app tem acesso global ao heap, diferentemente do stack. Então, qualquer pode acessar o heap, o stack não.
O stack em forma de pilhas, a forma dele, o heap já é diferente, ele tem uma estrutura que chama Young Generation, Old Generation, muito ficar mais à frente. Aqui tem um exemplo de código e como que esse trecho de código é alocado na memória. Então, vamos começar a execução. Aqui ele vem e executa o método main. Então, como ele executou primeiro, ele vem primeiro na pilha. Porque a gente conta que está vazia a pilha. Então, ele veio, entrou na pilha, criou um bloco para esse método. Aqui tem o int igual a 1, então o int igual a 1 está em integral aqui. Aqui tem o object, um objeto object, que aí tem o objeto PJ e tem uma referência para esse objeto lá no heap. Aqui tem o objeto min e tem uma referência para esse objeto lá no heap. Aqui chamou o método foo, então criou um bloco para esse método foo e para ele foi passado um parâmetro no tipo object. Então esse object criado aqui foi passado com parâmetro. Como no Java o parâmetro foi por referência, ele pegou aqui no object e apontou para ele pegou e criou o parâmetro aqui, apontou um parâmetro para o mesmo objeto que estava criado aqui. E chegou aqui, ele passou uma string para essa variável. Então essa variável apontou para a string bool aqui. E essa variável que foi criada também está apontando para a mesma string. Aí depois vem e dá o print line. Acabou a execução do método foo, o método foo sai. Acabou a execução do main, acabou. E o método main sai. Então acabou um ciclo de stack para esse código. Aqui eu coloquei um pouco da estrutura do heap. Funciona mais ou menos assim. Todos os objetos que você aloca no heap, os recém-alocados entram no Young Generation, que é um lugar, uma área onde o garbage collector passa com mais vezes do que no Generation. Então é para objetos que você vai usar rápido, para ele não ter que ele poder retirar rápido e alocar rápido. Passou um tempo da vida do aplicativo, esses objetos que foram alocados no Generation, se não foram desalocados, ele é promovido ao Old Generation, que é o custo para buscar esse objeto lá depois é um pouco maior, o carro de coleta passa menos vezes, e tem esse permanent Generation aqui, que o Old Generation não é promovido ao Permanent Generation. Aqui é só uma área onde guarda uns objetos, formatos estáticos, como nome de classe, uns metadados, carro de coleta. Para quem não sabe, o Garbage Collector é o responsável por liberar as memórias alocadas, as memórias que não estão sendo mais usadas, que não tem uma referência forte para apontar para essa área de memória. Então, para que seja memória sempre disponível para você alocar objetos, você tem que ter o Garbage Collector. Ele utiliza um algoritmo chamado Mark and Swift, que eu vou explicar no próximo slide. Ao que muitos pensam, o Garbage Collector não é milagroso, ele não salva de memória leaks. Então você tem que ter consciência, você tem que saber como fazer o código bacana para não vazar memória. Apenas de ter porque o Garbage Collector passa, ele passa todas as vezes que o seu heap está quase enchendo, ele vai lá, libera as memórias, então, com a barreira lá no seu heap e libera as áreas de memória que não estão sendo usadas. Quando não conseguimos memória, ele passa, quando estiver quase cheio, e quando é chamado explicitamente o Garbage Collector. Isso não é muito legal, não é uma prática legal você chamar ele explicitamente, porque pode avacalhar o sistema.
porque ele agenda certinho, se forçar, você pode bancalhar. Só uma curiosidade, como o RIP é separado de Young Generation e Old Generation, quando o Garbage Collector passa no Young Generation é chamado de Minor DC, e quando ele passa no Old Generation é chamado de Major DC. Aqui eu vou explicar um pouco do como funciona o Marking Swift. Ele varre aqui as áreas de memória e vai marcando todos os objetos ao qual ele consegue alcançar a raiz. Então ele vai, por toda a árvore de referência, se ele conseguiu chegar lá na raiz do stack, então ele está sendo usado, ele tem uma referência forte. Então ele marca todos esses caras, que ele consegue chegar até a raiz. Aí depois desse processo de marcar, ele vem e limpa todos os outros caras que não tem referência. Aí, assim, ele limpou a memória. Tem uma terceira fase que no Android não usa, que chama compactar, que ele pega e compacta todos esses blocos para depois ficar mais rápido a implementação. Mas no Android esse processo não é implementado. Tipo de referência. Para quem não sabe, você pode usar vários tipos de referência. Tem esses 4 tipos. O Strong Reference é o mais usado, normal, quando você aloca um objeto, é um Strong Reference que é pronto para ele. Ele só vai ser, o Garbage Collector só vai reclamar essa área de memória se você não apontar mais para esse objeto. Tem o Source Reference que ele mantém ativo enquanto tiver memória para esse objeto. Então, se tiver memória sobrando, ele estiver lá usando, beleza. Se você não precisou, ele já vai matar esse cara. Então, o Storage vai recolher esse cara. Tem o Weak Reference, que ele vai manter referência até o próximo passado do Garbage Collector. Fica uma coisa bem curta. E tem o Phantom, que é bem pouco usado, que é uma referência que você nem consegue acessar mais o objeto. Na verdade, o Garbage Collector já passou, mas aí ele cria uma referência do objeto que já existiu. Então, usado mais ou menos para você poder saber se o Garbage Collector matou esse objeto, se faz uma verificação. Deixa eu falar, o Source Reference ele pode ser usado para estrutura de cache simples, como ele mantém na memória enquanto existir espaço, ele pode ser usado como estrutura de cache simples. Não uma estrutura muito complexa, porque o sistema é bem previsível, então você não pode depender de um algoritmo de cache previsível, onde ele pode recolher toda hora, você não sabe que hora que ele vai deslocar, então não é legal. Tem outras maneiras melhores. O Weak Reference tem uma estrutura chamada Weak Hash Map, que é um array de hashes onde as chaves são Weak Reference e o objeto é strong. Então, enquanto não existir uma referência strong para esse objeto, quando não existir mais, ele vai sobrar só a referência weak. Aí o Garbage Collector vai poder recolher esse caixa. Falando tudo mais, para contextualizar quando ocorre o Monolith, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona mais baixo nível. Monolith, para quem não sabe, o Monolith é quando você perde o controle de um objeto, o controle da referência de um objeto. Então, você passa um objeto de uma classe de terceiros, uma lib de terceiros que você instalou lá no Android, você vai e passa um objeto para ela e você não sabe o que ela está fazendo lá, às vezes ela não desaloca esse objeto, então você perdeu o controle dessa referência, você não vai poder desalocar ela e quando o Garbage Collector passar, ele não vai conseguir limpar essa área, porque a referência vai continuar apontando para esse objeto. Aí, com isso, vai diminuindo a memória disponível e uma hora vai dar o acontecimento. Pode. Eu tenho uns exemplos de memória livre, Android, mais comuns. Aqui é um bem simples, que eu vou fazer até um live dele aqui. É uma cheat normal, aí eu criei uma classe objeto estático aqui e mandei ele persistir esse objeto quando o arquivo for criado de novo, por exemplo, você rodou a tela
se já existir uma objeto dessa classe estática aqui, você rodar a tela, ele vai manter. Se fosse uma imagem, ele não precisaria carregar a imagem de novo. Por exemplo. Aí, ele vou fazer. Então tá aqui mesmo o bode. Beleza. Faz de conta que eu tenho essa kit que está com uma imagem bem pesada. Uma imagem pesada que o cara está referenciando. Então, por exemplo, então eu estou aqui na kit, aí eu vou rodar. Então quando eu rodo o landscape do portrait, ele recria essa kit. Como essa classe está estática, ele vai manter a referência para ela quando você rodar. Então, quando você rodar, ele vai manter esse objeto ativo. E foi criada essa classe. Então, eu criei essa classe, você rodou, ele continua ativo e ele está chamando esse método uma inner class. Então, vamos ver o que ele ligou. Tem algumas ferramentas que você pode usar para poder fazer a análise dessa memória, que é o Android Device Monitor. Oi. Caso você não usasse ali o objeto leak, aí ele poderia acontecer o leak efetivamente se você não usasse dessa forma, é isso que você quer mostrar? Ou não? Não. Na verdade, aqui eu criei um objeto estático para que ele sobreviva à recriação do ActIT. E esse objeto ele é de uma outra classe. Essa classe que eu criei em inner class. Aí aqui parece ser um código normal, aqui é um leak. E na verdade essa classe está pública. E ela na verdade não é estática. Então, quando uma classe não estática, ela mantém uma referência para a classe pai. Então, se você chegar na classe filha, você consegue saber, pegar o contexto, pegar os objetos da classe pai. Então, quando você roda, como essa classe tem uma referência para essa, e você roda, aí vai recriar a tilt, mas essa referência vai continuar viva. Então, quando você rodar, vai ter duas activos criadas. Uma atual e aqui está com a referência do anterior. Eu vou mostrar na prática. Vai linkar.
pegar aqui, vou rodar, vamos ver, vai reiniciar Shift. Aí eu venho aqui e mando ele dar um, sabe, o colega passado, forçando ele passar para ele limpar todas as memórias que ele relocou e ver se não vai limpar a memória que está aplicada. Aí, quando eu descer, eu mando dar um dump, esse cara aqui dá um dump da memória para ele aí mostrar todos os objetos que estão locados, tudo que a aplicação locou, quantos minutos está usando. Aí tem um macete que tem que converter, que ele gera um arquivo, aí tem outra ferramenta que chama Memory Analyzer Tool, que aí tem que converter o tipo do arquivo, mas eu deixo em links, fica todo assim. Aí esse cara que é o Memory Analyzer, eu vou abrir o dump que eu dei. Aí esse programa é bem legal. Ele mostra o que está sendo utilizado nas áreas de memória do aplicativo, o que está sendo utilizado pela área, se a área é vazia, o que está sendo usado para o. Mas ele cria dois tipos de relatórios, chamado histograma, que é a lista de instâncias clássicas de cada objeto, e o dominator tree, que ele organiza, pega as classes que estão usando mais memória e na árvore interna dela ele mostra quem está comprando, quem está usando comprando essa objeto. Vou usar o histograma. Aí eu vou procurar pela classe que eu usei, que é o. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa aqui, que é a atriz que eu usei, ela tem dois objetos. Como na verdade, eu estou nessa activity e tem dois objetos dessa activity. Então isso é errado, tem que ter um só. Aí você vem aqui e manda ver quais são as incompetências desse objeto. Aí mostrou, ó, quem são os caras que estão comprando para essa activity. Aí você vem aqui e manda dar um patch de TC. Você vai correr o caminho até a raiz lá no TPEC, vai falar quem está comprando, quem tem a referência para esse cara. Aí que eu mando excluir os grid reference, porque eu quero saber só se toca então. Então esse cara é a própria active. Então, está funcionando. Incluir, tem o contexto, tem umas coisas do sistema funcionando. A nossa coisa aqui é a própria active. Aí se eu venho aqui na outra instância, vejo. Ah lá. Não vai estar com o nome tão sugestivo assim, mas você vai saber, ó. É a classe ali que está apontando para esse cara, e essa active não existe mais, não tem como é que eu vou tirar a referência de uma active que não existe mais. Então isso foi um link. A solução para esse caso é essa que eu falei, quando você usa uma classe, uma inner class pública, uma inner class que não é estática, ela mantém uma referência pela classe externa. Então eu posso chegar aqui e pegar this, ponto. Ah lá, você conseguiu achar o método da classe de fora. Então, a solução é uma classe estática
Aí beleza, eu vou quando está a vermelha aqui, porque eu perdi a referência. Beleza, eu criei a classe foco estática, mas aí perdi a referência da classe externa. Como é que eu vou fazer? Então, você passa um parâmetro para essa classe com o contexto desse tipo. Contexto. Só que se você passar o contexto, se eu passar o contexto, ela vai linkar da mesma forma, que ela vai continuar mantendo a referência para uma referência para classe anterior, classe X. Então, a solução é você usar uma wiki reference para esse caso. Beleza, agora eu tenho uma referência para a shift, que é a classe externa, e ela é uma wiki reference. Então, quando o garbage collector passar, ela vai recolher, porque ela só vive até a próxima passada do garbage collector. Então, vou pegar aqui, tirar. Quando você roda o garbage collector aqui, ele fala a quantidade de memória que está no vídeo, quanto está alocado, quanto está livre, tem vários dados legais também que
Tá lá. Agora tem só uma instância dele. A única instância que existe dessa active é ela mesma que está ativa na recordando. Uma solução para esse cara, como eu falei, é colocar uma classe estática. Se você precisar passar a referência da activity, você vai passá-la como uma link reference, ela não vai ser aplicada. Um outro tipo de exemplo é uma classe anônima. Então aqui eu criei um objeto singleton e a cada vez que roda cada vez que roda, ele vai pegar e adicionar um listener, passando uma classe anônima para esse cara aqui. É um símbolo. Então, a cada vez que rodar, ele mantém a instância do símbolo viva, e cada vez que dá um add listener, ele está adicionando um array de listas. Por exemplo, se você fosse passar para um objeto single, são vários listeners para ele fazer uma tarefa, e depois que essa tarefa acabar, ele vai avisar todas as actividades que passam, por exemplo. Então ele vai aqui, depois você mandar dar do teste, ele vai fazer um for e vai avisar cada listener, cada pessoa que assinou o listener. Aqui tem um list também. Aí eu vou rodar, cada vez que eu estou rodando, ele está indo lá, adicionando um listener nessa classe single. Como a classe singleton vive a aplicação inteira, ela só morre quando você fecha a aplicação, vai criar um array de referências para activity. Então vai fazer um list de todas as vezes que eu rodar aqui essa activity. Então aqui a gente tem 18 referências para activity. Então tem 18 imagens pesadas dessas na memória, mas tudo que activity carrega no sistema está 18 vezes aplicado na memória. Se a gente tiver a referência aqui, aí ele me fala certinho. Está lá no array de listeners, na posição 16.
depois, na posição 11. Então, através dessa ferramenta, você consegue rastrear toda a referência dos objetos e chegar até essa referência perdida que você está ligando a essa memória. Uma solução simples para esse caso seria, cada vez que você rodar e rodar a tarefa, você limpasse o array. Uma solução mais complexa seria você passar todas essas classes, como o with reference. Então, existem várias soluções para você limpar. Um exemplo simples que eu não vou rodar, só explicar mesmo, que muitas classes, muitas líderes, muitas classes pedem um contexto da activity às vezes para referenciar as strings, para várias coisas que precisam do contexto. E como é uma classe de terceiro, você não sabe como foi implementado, se essa referência está sendo guardada no símbolo, ou no place, está num objeto estático. Então aqui eu passei o dia, eu só criei o objeto estático aqui, o símbolo com referência para esse contexto. E ele mantém esse contexto vivo depois que eu rodo. E de boa porque você passou o contexto do activity atual. Uma recomendação é você evitar passar o contexto atual e passar o application context. Ele é um contexto de activity, vai ter o mesmo acesso ao string e a todos o que a activity precisa, mas esse é um contexto para a aplicação inteira, não é um contexto para a aplicação atual. Então, como a aplicação vive, o contexto da aplicação é um só, então manter uma referência desse contexto não vai fazer diferença, porque se você matar o F, vai morrer o contexto. Então, não vai acontecer de você estar apontando essa referência para um activity que vai morrer daqui a pouco e vai ficar. Então, sempre que for precisar e puder, utilize o application context em vez do diesel da própria activity. Vai evitar muito memória líquida. Como investigar memória líquida é o processo que eu fiz agora, que eu demonstrei para você. Vou só apresentar as ferramentas, esse é o Android Device Model, que já vem no próprio pacote do Android Studio, e através dele você consegue simular várias tarefas na sua aplicação, consegue simular disposição de GPS, consegue usar garbage collector, consegue ver quanto memória está alocada, tem várias coisas, consegue usar thread, tem várias outras coisas. Eu utilizei só a parte de análise crítica. O Memory Analysis Tool, que é o que eu fiz para rastrear as referências. Há o link aí, depois se não funcionava, coloquei vários links, onde fala aquele processo que eu fiz aqui. E tem o Android Studio também, que agora ele tem umas ferramentas legais, que é um profile de memória.
Então aqui ele traz um gráfico live, profile live da uso de memória e do uso de CPU. Então dá para você ver que quando eu for rodando, ele vai gastando mais memória. Aquele exemplo que ele vai rolando. A memória comprimida, você consegue ter uma análise de memória. Ele tem, para você cortar o garbage collector para fazer. Se eu colocar um pouco, você vai perceber que ele limpou ali. Então, uma outra forma de você analisar, você pode ver, entendendo como é que está sendo o consumo. Aí você manda rodar o garbage collector se ele está ativo, estava ocupando 60 MB de memória. Então, você rodou lá e passou a ocupar 70. Aí você mandou passar o garbage collector e ele não baixou para 60 de novo, então quer dizer que pode ter uma memória líquida. Então, é uma outra forma de você analisar. Tem CPU também. Umas dicas para evitar, um pouco do que eu mostrei aí. A maioria dos leaks que acontece está ligada a vazamento de contexto de activity e quando esse contexto é passado para alguma variável estática, algum símbolo. Então isso é o primeiro lugar que vocês devem procurar, assim, no memória leak. Não usar classes internas não estáticas, para não acontecer aquele caso, vazar com a referência interna estática, não estática tem referência para a classe pi, então se a classe pi for uma activity, então vai vazar essa activity. Dá preferência a usar o Get Application Context, ao invés do próprio contexto da activity, e assim você vai estar passando o contexto dessa activity para talvez alguém desconhecido, você não sabe se vai deslocar ela depois. Quando você for register um listener, pede um click listener, new, um click listener, você passar isso para uma classe, depois procura por um set of, ou vai lá no set of list, set of list igual a null, do on destroy. Então sempre que você setar um listener, vai lá e seta ele depois, porque vai evitar vários memórias dessa forma. Por exemplo, eu tive um caso com as libs do Google Maps, a lib de location do GPS da do Maps. Eu passei o contexto para ela e ela agarrou o meu contexto do activity lá e eu precisei descobrir como é que fazia isso. Foi um dos casos que me fez estudar isso tudo. E ela estava agarrando o contexto do activity e eu utilize o Xwrapper, é um recurso bom para ser utilizado, principalmente quando você vai passar o contexto para uma dessas classes desconhecidas e ela não tem uma forma de você deslocar. Então faça o Xwrapper, que a próxima vez que ela vai passar, vai matar. E utilize os arquivos de mídia, imagens, vai colocar um arquivo lá dentro do projeto e achar, não, está local aqui, beleza. Então, que quando você infla o layout, essas imagens, esses vídeos vão para a memória também e ocupam a memória também. Então, otimizar também, igual otimiza para a web e melhora bastante a performance do web. Boa prática no geral, acompanhar as referências, então quando você for fazer sua classe lá, você pensar, pô, isso aqui está representando dessa forma, essa objeto está representando para tal, será que vai mudar? Então você botar isso na cabeça. Sempre acompanhar o uso, então de vez em quando você não esperar dar o out of memory lá no seu flash basics lá e de vez em quando dar uma investigada. Ter consciência do quanto cada coisa gasta. E, por exemplo, o Edu usa um dobro de memória que é uma constante estática. Então, para que eu vou encher de anúncio? Eu posso usar estática. Então, tem coisas que no Android, mesmo sendo feio, é melhor você usar para performance do que, às vezes, é melhor usar performance do que deixar o código bonito.
curiosidade, toda classe utiliza mais ou menos 500 bytes. Por cada instância usa 12, 16 bytes. Bitmap, se você quiser download o seu app, sempre dá um resize ou crop nele, só para o tamanho que você precisa na sua tela, não carregar aquele time mais pesado e acha que é de boa. Não abusar de abstrações, classes abstratas, de interfaces. Não é bonito, é claro que é legal você colocar sua orientação de objetos bonitinho e tal, mas isso tem um custo no Android, que essas classes usam mais memória do que usar uma classe normal. Utilizar com sabedoria bibliotecas, que você pega muitas vezes essas livros que você usa no Android, são livros feitos para Java, não foi feito pensado para no próprio Android. Então você, preciso fazer um blur na minha imagem, não sei o que, você vai lá, taca aquela biblioteca lá, não funcionou de boa. Depois você vai subir o iOS talento aí, daqui a um tempo você não vai saber por quê. Então, usar com sabedoria, se você conseguir ver o código da lib, usar, se for uma coisa simples, tenta implementar você mesmo. Muitas vezes está correndo o tempo, mas tenta implementar, que é melhor. Uma coisa na web é você colocar aqueles JavaScript pesados que você conhece na vida lá do seu trabalho. São dicas da própria documentação. Fazer um uso consciente também de framework de gestão de dependência. Apesar de trazer um benefício para utilitário, para reduzir seu código, mas essas frameworks eles fazem aquelas análises de annotation que você coloca lá nos objetos, e isso tem um custo também, você tem que passear aquilo e tal. Então tem um custo de memória também. Então tudo isso não é evite, nossa, meu Deus, não uso, mas evite, tem consciência. Aqui estão todos os links de tudo que eu falei, inclusive de como fazer esse processo de rastrear ou memória livre. Tem um vídeo ótimo do Google, que ele explica tudo isso, ele explica bem detalhado o Memory Analysis Tool, o que é cada coisa daquela histograma, o que é o Combination Tree, ele explica bem legal. Então, dê uma estudada nisso aí. Isso aí, obrigado por o nervosismo. É a primeira vez que eu estou apresentando. Mas isso aí, dúvidas. Se alguém não entendeu direito. A classe application é a primeira que é carregada na aplicação, não é? A application sim. É a primeira que é uma boa e cancelar o símbolo pela primeira vez nela, então se passar essa não seria. Sim. Mas depende, porque o que licou aqui foi a referência do objeto que você passou para ela. Então, o símbolo existe no tempo de vida inteiro da aplicação, estando ela no application ou não. Você passou a referência de uma activity que... Então, acho que eu estou falando, para não precisar passar nunca mais nenhuma referência. Então, se eu ele a primeira vez eu apliquei e acabou, não precisa mais passar nenhuma referência. Mas aí tem aquela questão do Get Application Context também, que você pode pegar o contexto do seu application. E aí a activity vai ser uma activity que vai morrer daqui a pouco e vai linkar. Mais alguma dúvida? Ou o próprio código aí, que às vezes demora. Por que quando a gente faz a terceira etapa lá no início? Sabe? Não sei. Qual a terceira etapa? A gente chama? Compact. Não sei, talvez seja limitação do kernel. A RM já passou muito diferenciada da DAO, por exemplo. A RM mudou bastante. O RT está mais otimizado. O funcionamento de gerenciamento de memória acho que não muda tanto do processo que eu apliquei aqui, mas ele tem uma diferença, o RT tem uma diferença que é de cada vez que você inicializava um app no DAO, que ele não era o código, o app pronto, ele dava mais uma compilada, isso aqui até rodar. Tanto que você vê que no ar ele já é pré-compilado e você roda e ele abre mais rápido o app, então você usa menos recursos mesmo processamento.
Ajuda? Uma pergunta, cara. Na Play Store, você vê que tem 1 milhão de aplicativos lá para você fazer limpeza de memória, para fibras, esses aplicativos eles fazem alguma coisa diferente do que chamar um garbage collector? Tipo, eles são suficientes para fazer isso? Já vi gente reclamando? Cara, não tem diferença, mas acho que eu já vi ele é de limpeza de memória mesmo. Limpeza de memória, tá? Ele deve reutilizar os próprios recursos do Java. Ele deve poder chamar o garbage collector, deve fazer barreiras diferentes, forma. Na maioria das vezes é psicológico, né? Hã? O programa na maioria das vezes é psicológico. Ah, é. Você baixar. Só no marketing, tá lá, não limpar com a memória, baixei. Então, para você clicar. É o botão de limpar e o banner. Isso lá. O banner é maior do que o plano. É. Não tem dúvida. Tem uns legais, agora o Molotov melhorou bastante, mas tinha uns legais do que a gente instalar, deve ser bacana. Mas eu acho que é isso. Qual o problema de chamar o garbage collector? Como? Qual o problema de chamar diretamente? Não é garantido. Não é garantido porque o sistema funciona todo, ele agenda certinho, ou o garbage collector passar, tipo, como eu falei, ele vai passar quando o RIP estiver quase cheio, ou quando você tentar alocar mais uma memória e não conseguir. Então, ele legendou aquilo, o sistema já está funcionando todo para fazer aquilo naquela hora, você vai lá e corta na hora. Vai funcionar legal, vai funcionar legal. Se um código que dependa que é chamado, não vai funcionar. E também não é garantido. Uma hora que você manda, você roda o comando, ele não roda na hora que você chama. Ele também entra no processo de julgamento, ele vai dar uma prioridade maior, mas ele não roda na hora também não. Ele não é garantido. Mais? Não. Obrigado. Desculpa aí, quem quiser depois entrar em contato, tirar dúvida, eu estou disponível. Agora tem mais uma apresentação, tá? Você vai falar sobre Python 3 e vou passar um papelzinho para vocês poderem colocar se querem fazer uma apresentação de Lighthouse. 5 minutos para falar qualquer coisa que vocês querem falar.